Alguns pacientes apresentam as orelhas muito abertas e, às vezes, sem os relevos de uma orelha normal. Esse tipo de imperfeição estética é chamado de orelha de abano e causa com frequência insatisfação. Hoje eu recebo o cirurgião plástico, Dr. Marcos Tomé, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre essa técnica corretiva. Seja bem-vindo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É sempre gostoso vir aqui, né? Ah, que bom ouvir isso. Em casa. Que bom, que bom. O nome correto é otoplastia? Otoplastia. Na verdade, a imperfeição que tem normalmente é a orelhinha abano que a gente fala, né? Não tem outro nome mesmo. Mas o nome cirúrgico disso é otoplastia, que seria a cirurgia plástica da orelha. Né? Então, esse é um termo mais para o cirurgião mesmo, mas para as pessoas que têm aquela orelhinha um pouquinho mais aberta, a gente fala cirurgia da orelha abano. Então, essa cirurgia que faz essa correção. Tá. Mas esse é o nome, é isso aí mesmo. É orelha de abano. Orelha de abano. Marquinho, para quem é indicada essa técnica? Quem pode fazer? Certo. Então, veja bem, a gente sabe que a formação da orelha, com relação ao resto do nosso organismo, é um pouco diferente. Então, as crianças, por exemplo, a partir dos 5 anos de idade, já podem realizar a cirurgia, porque a orelha está completamente formada. Ah, desde pequenininho. Exatamente, você veja que coisa interessante, né? Vamos comparativamente falar, claro, o seio, por exemplo, na mulher, né? Ele se desenvolve mais tarde, 13, 14, 15 anos, chegando aí em casa a 16, 17, a 18 anos já está formado. A orelha não, a orelha em qualquer indivíduo, a partir dos 5 anos, é aquilo que vai ser. É claro que ela vai crescer em tamanho, mas em formação, a gente sabe que é aquilo. Então, a partir dos 5 anos, a gente já pode fazer a cirurgia corretiva para a orelha abano, que nada mais é do que uma orelha que tem um ângulo que a gente chama aqui atrás, né, que é escáfo conchal, aqui na frente, enfim, mas aí tem um ângulo aqui dessa região occipital da cabeça aqui com a orelha, e esse ângulo não pode ser tão aberto. Então, quando ele é um ângulo mais aberto do que o habitual, a orelha se torna em abano. Ou seja, aquela orelha que olhando no espelho, ela se torna totalmente aparente, as estruturas. Né? Claro, tem um ângulo que eu falei que é escáfo conchal, mas é mais cirúrgico, mais interno, que também a gente percebe com excesso de cartilagem, às vezes, nessa região da orelha aqui. Mas a ideia não é essa, a ideia é a pessoa entender assim, se eu me olho de frente para o espelho e percebo todas as minhas estruturas da orelha, consegue ou seja, enxergar? ela é aberta, exatamente, então é uma orelha em abano. Né? E em alguns casos, a pessoa quando ela olha no espelho, ela não vê as estruturas da orelha bem formadas. Tem alguns nomes, assim, hélix, anti-hélix, algumas coisas mais cirúrgicas, mas a orelha normalmente tem um Y, que a gente fala, né? Você vê que interessante. Vou tentar até mostrar a minha aqui para você estar vendo. Ela tem um Yzinho. Né? Verdade. A minha não foi operada, eu só A tua é natural. A minha é natural. Mas assim, a gente tem um Yzinho na orelha. Então, às vezes, essa estrutura ela é apagada, ela é retificada, exatamente. Entendi. Então, ela não é formada. E nós, como cirurgiões plásticos, conseguimos, então, fazer essa estrutura ser aparente. A gente consegue modelar, por exemplo, este Y que a gente fala, né, nessa região da orelha. A gente consegue modelar a orelha para que ela fique com um aspecto mais habitual. E não só, a ideia da cirurgia da orelha abano não é só colocar a orelha próximo à cabeça, por assim dizer, normalmente na região posterior, mas sim modelar as estruturas para que você tenha uma orelha mais normal. Ah, entendi. É isso que eu te perguntar. Você falou de que pode ser feito a partir dos 5 anos? Exatamente. Nesse caso também, quanto antes, melhor ou não? Não, veja bem, acredito que sim, porque tem um fator psicológico que influencia nisso aí, né, Fábio? A partir dessa idade, no colégio, é que, infelizmente, essas crianças elas começam a sofrer o bullying. O bullying, né? Antigamente, antigamente nós chamava de letra, agora é bullying. Hoje é bullying, né? Então, o que acontece? Alguns apelidos, né? Por exemplo, mais antigamente, Dumbo, né? Referindo-se àquele elefantinho da Disney e tal, que tinha uma orelhinha abano, algumas coisas assim. Até uma vez, uma curiosidade, a orelha de bater bolo. Eu achei muito engraçado, eu não entendia, tal, como se imitar. Então, as crianças, elas sofrem isso. Então, é a partir dessa idade. Então, nessa idade, é bom levar no consultório do cirurgião plástico e ver, sentir a criança, se isso incomoda ela. Né? Não é porque a orelha é abano que você vai operar. Tem pessoas que vivem muito bem com isso. Né? Então, não tem distúrbio psicológico nenhum, não afeta, não tem problema. Normalmente, homens não se sentem tão incomodados com a orelha abano. É mais no caso mulheres, porque quando elas prendem o cabelo na região posterior, aquela orelhinha ela fica mais aparente. Então, a ideia é, a partir dos 5 anos, avaliar.
mas já pode ser operado, a orelha em abano, no caso, a partir dos 5 anos. Tá. Como é que é o pós-cirúrgico? É muito demorado? Quais são os cuidados? Não, Fábio, eu acho que a cirurgia em si é uma cirurgia que tem que ser muito bem feita, só não é um cirurgião plástico, ela é muito delicada do ponto de vista que você tem que ser um artesão, né? Você tem que realmente fazer a orelha da pessoa. A incisão é a região posterior da orelha, não aparece nenhum corte, né? Às vezes tem um ou outro corte que você pode fazer pela frente para reduzir alguma concha, alguma coisa nesse sentido, mas normalmente é feito por trás. Os pontos não aparecem e o pós-operatório ele dói um pouquinho do ponto de vista assim, de dor, né? Olha lá, então a gente está vendo lá o corte na região posterior, né? A gente percebe lá aquela partinha branca na orelha, lá é a cartilagem, né? Toda a musculatura está reaberta e lá daí aquela agulha dando pontinho dizendo então que a orelha que era aberta foi colada na região da cabeça. Então diminuindo aquele ângulo, olha lá, percebe na figura da direita, né? A autoplastia depois, a gente percebe lá que a orelha colou um pouquinho mais. Né? E também melhorou a estrutura dela, que é aquele Y que eu te falei na parte de Erickson, anti-Erickson, tudo aquelas estruturas. Agora a gente está percebendo lá atrás, olha lá, ó, tem os pontos onde tem a marcação, a orelha aberta já suturada, né? Naquela região, na terceira figura, a sutura para dobrar a cartilagem, né? Essa é uma das técnicas que a gente realiza. E a orelha já coladinha na última, no pós-operatório. É uma cirurgia bem legal de ser feita, né? Dói um pouquinho no pós-operatório, claro, uma região muito sensível, muito enervada, né? Na região da orelha, mas ela tem um efeito muito bom. E é rápido? Já vê o resultado rápido ou tem inchaço? Não, a orelha fica inchada aí em torno mais ou menos de um mês e meio, e daí aí com 2 meses já vê um resultado muito satisfatório, né, tendo um resultado definitivo em torno de 5 ou 6 meses. Ah, uma coisa interessante, a cartilagem da orelha tem memória. O que é isso, Marquinho? A gente modela a cartilagem, dá pontos nela, mas ela tem tendência a voltar a ser como era antes. Então, por isso que a técnica, tem vários tipos de técnica com vários tipos de pontos para que a cartilagem ela fique no lugar onde eu quero. Isso é muito interessante. Para que ela não volte. Para que ela não retorne a ser como era antes. Em alguns casos da orelha abano, a gente tem que retirar um pedaço da cartilagem. Porque porque é um excesso de cartilagem tão grande que mesmo que você desse a pessoa pontos, por exemplo, ela empurraria a orelha para fora novamente. Então você tem que retirar um pedaço da concha, que a gente fala aqui atrás, para diminuir o excesso da cartilagem. Tá, vou te fazer uma pergunta que parece bem boba, mas que muita gente pode ficar com a dúvida. Claro. A pessoa tem problema de visão, ela usa óculos. Certo. Ela vai poder continuar usando óculos normalmente? É uma pergunta muito boa, não é boba não, é uma pergunta excelente. Veja, no pós-operatório imediato, não. Eu costumo dizer assim, cada caso é um caso, mas no pós-operatório imediato, 1, 2, 6 meses, eu não aconselho. Por quê? Porque as estruturas vai forçar, vai forçar a orelha a retornar para o lugar anterior, podendo arrebentar algum ponto que a gente tenha dado, né? Ou podendo fazer com que a cartilagem lembre que ela tem essa memória. Então eu de cara não indico, prefiro que use lente de contato. Mais tarde, é claro, se a gente tirar um incidente de concha, depois que se houver a cicatrização interna, não há problema dela usar. Não é o óculos que deixa a orelha abano, é a formação congênita. Tá. Em caso de acidente, porque algumas pessoas colocam aqueles alargadores, tem outros nomes lá, rasgam literalmente o lóbulo da orelha. Brinco pesado em mulher. Tem conserto? Claro, sim. Uma cirurgia mais simples de ser feita. Veja, tanto a cirurgia de autoplastia para correção da orelha abano quanto essa eu faço com anestesia local. Ah, é? Muito legal. Anestesia local, no máximo uma sedaçãozinha endovenosa com um anestesista, claro. Mas, por exemplo, essa que você está falando, só de rasgar a orelha ou do alargador, não precisa. Então é só com anestesia local. No consultório mesmo. Então vai lá, a gente tira o alargador, ou mulheres que usam brinco muito pesado. Que rasgou. Rasgam a orelha. Faz um bloqueio loco-regional, que a gente fala, bloqueio alguns nervos que inervam a orelha. A pessoa não sente dor, tem que tirar o excedente de pele que fica e se suturar novamente. E aí ela refaz? Ela fica bonitinha de novo? Fica bonitinha. Na mão de cirurgião plástico, sim. Tem isso. Fica bonitinho. Outra pergunta que eu quero te fazer, hoje está em alta o MMA, né? Mixed Martial Arts. Está no auge aí essas Sou fã. O povo se mata. Você é também? Eu gosto. O povo se matando dentro do... Eu gosto como eu não posso dar minha opinião pessoal, então eu não vou dar. Melhor dentro de um ringue, né? Claro, do que nas claro, com certeza, só no ringue. E a gente vê esses lutadores, eles deformam as orelhas. Certo.
Tem conserto? Olha, vou falar uma coisa para você bem interessante. Por que eles deformam? Normalmente quem deforma a orelha é lutador de jiu-jitsu. Que fica se esfregando. Porque a orelha raspa muito no tatame. E por que deforma, Marquinho? Porque quando ele raspa a orelha, sangra. Então aquele sangue acumula dentro e às vezes não é drenado. Então o sangue que não é drenado, ele deforma a estrutura. Deforma a cartilagem por fratura da mesma, ele quebra a cartilagem, não fica no lugar, mas aquele sangue acumulando ali faz uma cicatrização interna. Então vai ficando com aquela orelha assim, com aspecto que você fala vulgarmente dizendo, a orelha de repolho. Né? Bom, tem conserto até certo ponto, depende do quão a tua orelha está prejudicada. Mas em casos mais extremos não tem conserto. Não adianta. Não. E se ele for continuar com essa profissão ou com esse esporte, também não resolve? Não resolve, mas daí para esse caso, especificamente falando para as pessoas que praticam isso, existe protetor da orelha. É um protetor específico que se adapta na orelha e na cabeça, para que quando a pessoa bata ali no tatame em algum lugar, ele não raspe. Entendi. Então, evitando esse tipo de lesão. Mas aí tem um outro conceito bem interessante, assim, que a gente sempre vê, assim, esse negócio de MMA. Tem uma família muito tradicional de jiu-jitsu que eles dizem assim, bom lutador não raspa a orelha. Ah, não, ele não fica no chão, né? Bom lutador não raspa a orelha. Marquinhos, tem uma telespectadora que tem uma filha de 15 anos. Ótimo. E ela quer presenteá-la no lugar da festa com uma cirurgia. Mas incomoda o nariz e a orelha. É possível fazer as duas cirurgias juntas? Sim, é possível fazer as duas juntas, não tem problema nenhum. Claro, precisa de avaliação de nós cirurgiões plásticos, mas você pode realizar as duas sem problema nenhum, as duas juntas. Não há problema nenhum. Porque aí a recuperação acaba sendo... Claro, e é muito curioso isso. Eu acredito que para esse caso, especificamente falando, vai dar um ótimo resultado. Nem estou vendo a paciente, mas por que eu te digo isso? Porque provavelmente a orelha abana incomoda do ponto de vista psicológico e a parte do nariz também. Né? Porque você se olhar, por exemplo, no espelho ali e todo dia você fala assim, poxa, não gosto da minha orelha, não gosto do meu nariz. De repente você melhorando esse aspecto, ela vai dar um upgrade tanto na alegria interna quanto na parte psicológica, melhorando o rendimento no trabalho, estudo, ensino, seja o que for, ela tem 15 anos. Então dá para fazer sim, eu acredito que vai dar um bom resultado. Já do ponto de vista psicológico, eu digo que vai dar, né? Fazer uma cirurgia com cirurgião plástico que fique correto. Agora, tem que avaliar o caso dela em si para ver o que tem que ser feito, mas não há contraindicação de fazer as duas na mesma etapa. Tá. Pode ser feito. Para a gente terminar, aliás, deixa eu dar parabéns para essa mãe, porque tem muitas mães que fazem questão de fazer a tal da festa de 15 anos, que a menina nem quer e o que incomodava a menina era a orelha. Isso aí, vamos atender a autoestima dela, que vai fazer muito melhor para ela do que uma festa onde ela vai ter que ficar escondendo a orelha, não pode ficar de perfil. Não é? Achei legal isso. É legal isso. Você está falando fantástico, porque, veja bem, eu vou agradar a minha filha, né, no sentido de tentar melhorar a vida dela. Isso é legal, né? Bacana. Eu acho muito, muito louvável. Pois é, gostei também. Também, achei bem legal. Muito bom. Faria o mesmo. Eu sei que você faz isso, e eu nunca falei disso aqui, mas que você atende muitos casos de acidentes gravíssimos, queimadura, etc, etc. Em caso de acidente, onde se perde um pedaço da orelha, o que fazer? Bom, fantástica pergunta. Tem que ver qual pedaço foi perdido e o que pode ser feito. Por exemplo, eu perdi cartilagem da minha orelha, perdi a minha matéria-prima mais nobre da orelha, né, que é o que dá formato. Tem como resolver? Claro. A gente pode tirar, por exemplo, cartilagem da costela e modelar essa cartilagem e fazer uma orelha. É uma cirurgia muito mais trabalhosa, muito mais delicada, resultados, dependendo do ponto de vista, talvez limitados, mas tentando trazer sempre para essa pessoa com uma deformidade um conceito de vida mais próximo do que é habitual. Eu nunca costumo dizer que isso é muito legal, nunca costumo dizer que uma alteração congênita, uma deformidade é anormal. Não é. Ela é normal, não é verdade? Sim. Se a pessoa está adaptada a isso, é normal. Se para ela está tudo bem. Todos são normais, mas próximo ao aspecto habitual de uma orelha convencional, então a gente pode tentar melhorar. Essa é a ideia, né? Tem pessoas que têm a orelha mais aberta, tem pessoas que não têm um formato tão delineado de orelha. Não é isso normal. É normal, né? Mas assim, o aspecto mais habitual de livro é que você tem que ter um Y delineado, uma orelha com tantos graus aqui atrás, assim por diante, que é um aspecto mais técnico. Mas dá para resolver sim. Dá para resolver. E perder um pedaço, reconstruímos. Cirurgia plástica é fantástico. Nossa, bárbara, né? Claro, é muito bom. A gente falou da orelha de abano, mas não falou da orelha grande, muito grande.
Então, por exemplo, quer ver, olha, uma pessoa que tem hipertrofia de lobo, aqui, ó, de lobo ou lobo, enfim, seja o que for, nesse sentido aqui, ó, essa orelha aqui é bem grande, né? Normalmente, assim, dependendo de como for, você pode tirar um pedaço desse lobo e deixar ele menorzinho. Mas a estrutura não. A estrutura em si, dependendo de como for, sim, por exemplo, você tem... A minha orelha é enorme, eu podia deixar ela pequenininha? Não, daí não. Mas não é enorme, é bonito. Não, mas eu sou de bem com ela. Mas agora, por exemplo, assim, se a pessoa tem uma hipertrofia de concha, essa cartilagem de trás da orelha aqui bem grandona, você pode tirar um pedaço dela. Ah, entendi. Mas diminui. O tamanho em si, não? Não, o tamanho em si não se faz. Nem porquê, não tem nem porquê. Claro, né? Não tem porquê, não tem como nós diminuirmos uma orelha e colocarmos ela de novo. Não, isso não se faz. Entendi. Agora, aumentar, às vezes sim. Pessoas que nascem com uma deformidade congênita muito grande, você pode tirar a cartilagem do seu corpo e ir modelando outras partes que ela não tem. Então, indiretamente, você vai aumentar ela. Né? É bem interessante, você pode acrescentar a cartilagem nela para fazer curva. Então, se a tua orelha te incomoda, rasgou, é de abano, está muito grande, está desproporcional, tem solução. Olha que legal. Pelo que o Dr. Marcos falou, é uma cirurgia simples, uma recuperação rápida. Dói? Dói. Claro que dói. Toda cirurgia dói um pouquinho depois, né? Dói porque às vezes a gente tem que fraturar a cartilagem, quebrar ela para modelar, né? Então isso aí dói. Mas tem uns remedinhos no mercado para aliviar. Mas é tranquilo, é uma dor suportável, não tem nada demais. Mas é uma cirurgia muito legal, Fábio. Eu tenho um prazer pessoal em fazer cirurgia, porque isso ajuda muito a pessoa do ponto de vista psicológico. Então isso é muito bacana. Resgatar a autoestima, claro, né? Como é bom. É fantástico. Adorei te receber de novo, viu? Prazer, sempre que você precisar, tuas ordens aí. Tá joia. Tá bom? Eu conversei aqui com o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, acesse o site institutomt.com.br. Tem um link lá onde você pode enviar e é o Dr. Marcos quem responde. Então, você fica segura da resposta dos seus questionamentos, tá bom? Olha, antes de chamar o intervalo, eu quero só relembrar você que quer reforçar a sua marca, que a Biprint Impressão Digital está preparadíssima para isso. Tanto no seu cartão de visita, que é a sua apresentação, quanto na plotagem de frotas,